Graças e paz, Igreja de Deus. Amém? Que festa maravilhosa. Enquanto os irmãos estavam aqui louvando, o irmão trouxe a palavra e o Senhor falava ao meu coração: festa maior vai ser no céu. Festa maior vai ser naquele dia que a gente estiver lá com Ele. O irmão Walter, ele me fez o convite semana passada, estive aqui, trouxe a palavra para os irmãos, e ele disse: irmão, queria que você estivesse aqui conosco na festa novamente. Vamos fazer uma festa e comemorar 7 anos, né, irmão? 7 anos. Para alguns que não entendem a palavra do Senhor, para o mundo, né, irmãos? Diz que o número 7 é o número da mentira. Mas para o Evangelho, para Deus, o número 7 é o número da perfeição. Irmão Mauro, só junto com o irmão, eu não programei assim, vamos deixar para o ano 7. Não. Por acaso, caiu no ano 7. Aleluia. Deus sabe todas as coisas, irmão. E aí, irmãos, ele me deu um tema para mim trazer para nós nessa noite, e o Senhor falou ao meu coração sobre a graça. Disse: irmão, quero que você pregue lá em Efésios capítulo 2, mas o Senhor falou mais e mais ao meu coração, como tem falado ao longo desse culto, ao longo dos louvores, ao longo das oportunidades dos irmãos. Eu não posso deixar de enfatizar aqui uma coisa, irmãos: a simplicidade. Deus falou fortemente ao meu coração sobre a simplicidade de cada irmão que passou por aqui. O irmão ali que abriu as oportunidades dos pastores, ele disse: não sou um homem de leitura, mas, irmão, você é um homem usado por Deus. Você é um homem honrado pelo Senhor. É um vaso de honra para o Senhor. Na Bíblia tem vários exemplos de homens que não tinham leitura, mas eram honrados pelo Senhor. Amós, um boiadeiro, foi chamado pelo Senhor. Se você for para a história dos discípulos, por que o Senhor não chamou os homens estudados, letrados daquela época? Ele chamou os simples, os humildes, os aquebrantados, os que realmente tinham sede do Pai. Irmãos, eu quero trazer para vocês, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, dos versos 20 ao 21. O irmão falou aqui outra coisa importante. Ele disse que o sonho dele é ver as igrejas unidas. E é assim que temos que andar, irmãos. Como que o povo de Deus não tem união? Que exemplo nós vamos dar para o povo que ainda não conhece esse Deus que nós conhecemos? Qual é o exemplo que nós vamos dar se o irmão é da Batista, eu sou da Assembleia? Não, é diferente. Eu não posso conviver com aquele irmão. Irmão, nós somos um corpo. O Senhor, Ele não vem buscar membros, Ele vem buscar o corpo, a igreja dEle. Ele vem buscar a igreja do Senhor. Cada um de nós aqui faz parte desse corpo. Mas temos que honrar o nome do Senhor. O livro de Romanos, capítulo 5, e quando o irmão estava pregando aqui, eu disse: dessa forma, Deus, fica mais fácil. E Deus falando ao meu coração, e o irmão trazia aqui a mensagem, e Deus falando mais ainda ao meu coração. Romanos capítulo 5, eu trago um tema para nós: onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Essa palavra, irmãos, muitas das vezes ela é mal interpretada, porque as pessoas pensam assim: quer dizer que eu posso pecar muito, porque vai vir muita graça sobre minha vida. Não é isso que o Senhor está dizendo aos nossos corações. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. A palavra de Deus está dizendo que Deus é amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho único por pessoas como nós, imerecidas. Pessoas que não mereciam esse favor, irmão. Nós não merecíamos. E aí um dia o Senhor estava lá no seu concílio e Ele olhou para cá, para a terra. Nós sabemos que tinha perfeição no paraíso, mas o homem, por sua fraqueza, ouviu a serpente
e acabou a perfeição. Deus fechou o paraíso. Naquele momento o Senhor tirou Adão de lá, mas sua mulher veio para cá, para a terra. E todos nós somos descendentes de Adão. Mas aí Deus de lá de cima, ele olhava e dizia: o que é que eu vou fazer por esse povo? Lá embaixo não tem um que presta. Não tem um sequer. Não tem um justo sequer. O Senhor disse: já sei. E o irmão trouxe aqui o texto-chave da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho. Ele era o Verbo, ele estava com Deus. E ele mandou o seu Filho para nos amar e para nos trazer salvação, para nos dar essa graça imerecida. Essa graça que não merecemos, irmãos. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. Enquanto o irmão Walter falava, eu fiquei pensando aqui, porque eu congrego em comunidade, e cada um, irmão, tem a sua forma teológica de pregar a palavra, cada um tem a sua forma de se expressar. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus, ele deu os dons de acordo com as nossas capacidades. A um ele deu 1, a outro ele deu 2, a outro ele deu 4. Ou seja, a um, o irmão Laelto, que voz linda, meu irmão. Deus deu o dom de louvar. O outro irmão aqui que trouxe o louvor, as outras irmãs, o outro irmão que cuida aqui do som. A cada um Deus deu um dom diferente. Mas para isso, irmãos, nós temos que entender sobre essa graça derramada sobre nossas vidas. E o livro de Romanos, capítulo 5, dos versos 20 ao 21, ele vai dizer assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É através dele, meus irmãos. Não há nada que eu faça, não há nada que nenhum de nós possamos fazer que a gente mereça essa graça. Essa graça foi derramada, como a mesma palavra diz, de graça. Eu tenho uma camiseta lá em casa que eu gosto muito de usar, irmãos. Ela diz assim: fui salvo pela graça, mas não foi de graça. O nosso Senhor derramou o sangue dele por nós, por pessoas que não mereciam, pessoas que não tinham merecimento nenhum. Irmãos, e lá do seu concílio no céu, o Senhor olhou e disse: e agora? Não há um justo lá embaixo, não há um sequer. O próprio livro de Romanos, capítulo 3, o irmão leu aqui para nós. Lá dos versos 20 em diante, ele vai dizer: não há um sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Lá por Adão, lá atrás. Mas aí vem o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Como o irmão aqui falou sabiamente, o nosso advogado. Mas ele veio como Salvador, irmãos. E é isso que nós temos que ter entendimento. Ele vai voltar como Senhor. Então deixe que o Senhor seja Senhor de sua vida enquanto há tempo. Enquanto temos tempo, temos que entender que o Senhor não tem problema com o tempo, mas nós temos. 1000 anos para o Senhor é um dia é 1000 anos. Mas para nós, ontem estava melhor, hoje já estamos mais cansados. Então todo o tempo que a gente vier para o Senhor, quanto mais rápido, melhor. Eu costumo dizer que eu não faço apelo para as pessoas, mas a palavra do Senhor que eu trago, ela faz o apelo para o coração de cada um. Ela vai ao fundo, porque a palavra de Deus, ela diz que ela é espada, ela diz que ela é martelo. Espada para separar a junta e medula. Martelo para quebrar a dureza desse coração que nós temos. E ela vem, quebra, esmiuça e nos bota com a boca no pó. Então, irmãos, para sem mais delongas, como os irmãos viram aqui no livro de Romanos, aonde o pecado aumentou, a graça transbordou. Mas como é que a gente entende isso? A graça transbordou, irmãos,
Porque Deus, Ele é amor. Ele olhou de lá de cima e disse: eu vou mandar meu filho pelas pessoas. E todo aquele que nele crê, não vai mais perecer, não vai mais apodrecer, vai ter vida e vida em abundância. Vai ter vida em abundância, meus irmãos. Primeiro, temos que crer. Temos que nos arrepender. Depois temos que confessar o nosso Senhor. Com a nossa boca e com o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele diz, o homem tem que confessar a Deus com a sua boca e com o seu coração. E aí eu fui entender esse versículo, irmãos. Confessar, glória a Deus, eu te aceito. Coração, andar nos caminhos do Senhor. Fazer, trilhar nas obras que o Senhor deixou preparadas para nós. Essa é a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Walter. Eu sei que ele está nos ouvindo agora, viu, irmão Walter? O nosso irmão Paulo. O irmão Paulo é um rapaz que está passando ali por uma severa dificuldade. E o irmão Walter tem ajudado. Ali, filho da dona Nadiva. Eu conheço muita gente aqui em Pedutra, irmãos. Eu trabalho aqui em Pedutra. Sou cobrador do Parfi. Sou pessoa humilde, como o irmão falou. Eu gosto disso, de humildade. Aonde há humildade, o Senhor está no meio. Aonde há quebrantamento, o Senhor está no meio. E a Bíblia, ela testifica isso para nós. Foram 2 homens ao templo orar. Um orava de si para si. E o outro diz, Senhor, tem compaixão de mim porque sou pecador. Aquebrantado, humilhado. E o Senhor disse, esse desceu para casa justificado, e não o outro. Irmãos, para a gente entender melhor o que eu quero trazer para nós nessa noite, o tempo é curto, eu trago aqui algo um pouco mais para nós. A graça aumentou, a graça transbordou aonde houve o pecado. E hoje é dia de festa. Hoje é dia que o Senhor trouxe tantas lembranças aqui ao meu coração. No dia que eu nasci para Cristo, o Senhor cantou aquela música que uma das irmãs cantou aqui. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E naquele momento ali, enquanto a irmã louvava, eu me emocionava com o Senhor. Porque Ele é lindo, irmãos. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluias. E um dia eu estive nessa condição. Eu estive nessa condição de homem pecador. De homem que não entendia essa graça imerecida. Mas Ele é amor. Ele me alcançou. Ele disse, esse é meu. E Ele está dizendo para cada um de nós nessa noite. Você que ainda não o conhece, Ele está dizendo no teu coração, tu é meu, filho. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti, filho. Irmão, eu acredito, eu creio nisso, que não há outra vida, senão a vida com Cristo. A outra vida sem Cristo é uma vida triste, uma vida de arrependimentos, uma vida de insucesso, de incertezas, de fracassos. Mas a vida com Cristo é uma vida de vitória. Como ele diz, o apóstolo, o discípulo, profeta Jeremias diz, a vida que eu tenho para vocês é vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Então, irmãos, para a gente entender um pouco melhor, eu gosto de pregar assim, andando pela Bíblia, esmiuçando a Bíblia, entendendo a Bíblia, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós, através da sua palavra. E a Bíblia é interessante porque Romanos 5, 20 e 21 vai nos dizer que aonde aumentou o pecado, a graça transbordou. E aí o irmão trouxe aqui a palavra de forma sábia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não apodreça, mas sim tenha vida eterna. E é essa graça que o Senhor derramou sobre cada um de nós. É dessa graça que eu quero falar nessa noite, irmãos. Para a gente entender um pouco melhor, irmãos, lá no Velho Testamento o Senhor nos deu a lei.
E o que é a lei? O que entendemos pela lei? A lei foi dada a Moisés. A lei, ela tem as 5 primeiras ordenanças, que é entre o homem e Deus. Não fará outro Deus além de mim. Não prostrará. É entre Deus e o homem. Os 5 últimos é entre o homem e o homem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não falará mal do teu próximo. Os mandamentos são 10, irmãos. Para a gente entender um pouco aqui sobre a graça, viu? Aí o que eu quero trazer para nós é isso. Qual de nós aqui é capaz de cumprir os 10 mandamentos? Eu creio que nenhum de nós. Nenhum de nós era capaz, irmão Laelto, de cumprir os 10 mandamentos. E aí o Senhor diz, foi transgredido a minha lei lá no Éden. E agora, para que essa lei seja, para que isso seja revogado, alguém tem que cumprir esses 10 mandamentos. E ele manda o Senhor. E o Senhor veio e derramou a sua graça sobre nossas vidas. Jesus Cristo, homem, 100% homem, 100% Deus. E não teve pecado, não pecou, cumpriu os mandamentos, amou, curou, sarou, perdoou, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe vida para nós. Só através de Jesus, irmãos, nós não somos capazes de cumprir a lei. E o Senhor nos trouxe essa graça imerecida. E o que é a lei? A lei é um espelho moral para nós, para nos mostrar que nós não somos capazes de cumpri-la. Para nos mostrar, irmãos, que a lei, ela é os nossos valores e éticas. Nada mais além do que isso. Observe, por que é que tem juiz? Por que é que tem promotor? Por que é que tem advogado? Por que é que tem policial? Porque os homens são transgressores. E eles precisam de lei. Eles precisam de alguém para lhe dar leis, para que sejam cumpridas. E ainda assim, eles ainda transgridem as leis. Passam por cima. Nós somos do país onde as pessoas dizem, o país do jeitinho. O brasileiro tem isso na sua essência, na sua natureza. Mas nós, filhos de Deus, nós não temos isso, irmão. Nós não devemos ter isso. Jeitinho. Não. Com Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso é pecado. O que passar disso não vem do Senhor. Com isso, irmão, devemos entender que Deus é fiel e justo. E todo homem pecador e mentiroso. É isso que eu quero trazer para que a gente possa estar entendendo nessa noite. Que todo homem é pecador. Mas o nosso Senhor, Ele é fiel e justo. Um dos textos que eu iria usar aqui, o irmão trouxe no livro de Romanos, capítulo 3, dos versos 20 em diante. Dos versos 20 em diante, ele vai dizer, nos versos 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E foi através do Senhor que os nossos pecados ficaram, entre aspas, impunes. Mas o Senhor pagou por nós. Por isso que eu disse aqui, irmãos, a graça é de graça, mas ela não foi totalmente de graça. O irmão falou aqui, alguém morreu por nós,
Alguém teve que pagar o preço. E esse alguém teria que ser alguém santo. Porque aqui embaixo não tem santo. Aqui embaixo não tem santo, irmão Walter. E o Senhor mandou o seu santo. Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. A graça de Deus, ela significa, irmãos, um favor imerecido. Para que nós que cremos, tenhamos paz com Deus. O livro de João, capítulo 1, dos versos 14 em diante, o Senhor vai trazer algo muito forte aos nossos corações, falando dessa graça imerecida. Nos versos 14, capítulo 1, versos 14, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O Senhor estava no céu, foi uma graça imerecida. Deus olhou para cá, para a terra, e disse: eu vou mandar o meu filho para salvar esse povo, porque sem o meu filho, eles não vão chegar a mim. É por isso que Deus vai dizer na sua palavra. Jesus disse, os apóstolos fazem essa pergunta: Senhor, mas nós não sabemos qual é o caminho. E o Senhor diz: irmãos, filhos, tu não sabe ainda qual o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim ninguém vai ao Pai. Então, irmãos, é através de Jesus Cristo, através dessa graça derramada sobre nós. O tempo está um pouco curto, irmãos, eu vou abreviar aqui. Mas o que Deus queria dizer para nós é que quando compreendemos e recebemos a graça de Deus sobre nossas vidas, nós ganhamos novas forças. Nós ganhamos novo ânimo. E passamos a viver com confiança e esperança em Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar essa força. Só Ele pode nos dar essa confiança. Mas para isso, irmãos, precisamos compreender, receber essa graça em nosso coração. Como foi dito aqui pelo irmão. O irmão, em suas sábias palavras, falou: ei, você que fica aí brincando de crente, toma cuidado. Toma cuidado, porque o Senhor, Ele não é tardio, Ele está te dando tempo, para que tu se arrependa, para que tu esteja arrependido e venha aos pés do Senhor, e vem ver isso que a gente experimentou, essa graça imerecida, esse amor imerecido, esse amor que nos afaga, nos protege, nos acalenta, nos acalma. Essa é a graça do Senhor derramada sobre nossas vidas. E a graça, irmãos, ela é transformação. Por isso que eu trouxe o tema: aonde o pecado aumentou, a graça transbordou. Isso quer dizer que aonde há graça, há transformação. Você não vai ficar pecando, brincando de pecar. Tem que haver transformação. Se há graça de Deus na tua vida, tem que haver transformação. Verdade. Sabe por que Deus elogiou Jó? Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós temos que ter essas qualidades. Mas Jó tinha um defeito, irmãos. Sabe por que Deus permitiu que Jó fosse tentado pelo nosso inimigo? Porque Jó estava brincando de crente. A própria palavra vai dizer: agora eu te vejo, Senhor, com os meus olhos, mas antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tem muita gente brincando de ouvir falar de Deus.
Vem participar, irmãos, dessa graça imerecida. Vem participar. Ele vai sarar as tuas doenças. Ele vai curar as tuas amarguras. Ele vai tirar as tuas tristezas. Ele vai te dar valor, independente da tua classe, cor ou padrão social. É a graça do Senhor. É só a graça do Senhor derramada em nossas vidas que faz com que a gente, igrejas diferentes, estejam aqui se amando, engrandecendo e louvando o nome do Senhor. É só através da graça. Se não fosse a graça, cada um estava para seu lado. Mas essa graça, ela transforma, ela liberta, ela acalenta, ela acalma, ela traz paz. Mas não é qualquer paz. Não é como a paz que o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? Eu vou comprar um carro para mim ser mais feliz. Eu vou comprar uma casa para mim ser mais feliz. Não. A paz de Deus excede todo o entendimento. Esteja eu passando por maus ou por bons momentos. A paz de Deus vem sobre a minha vida, que pode cair qualquer tempestade e eu estou em paz. Porque essa graça derramada em minha vida é aceita, é libertadora. E é para isso, irmãos, que o Senhor está nos chamando. Só para me encerrar, irmão Walter, eu queria relatar para os irmãos os 3 tipos de graça. A graça preveniente. O que vem a ser a graça preveniente? É a graça que nos precede, nos move para a salvação. O Senhor derramou sobre nós a graça preveniente, a graça que precede. Antes estávamos pecadores, mas a graça precedeu, a graça antecipou isso tudo, derramou sobre nossas vidas para que a gente caminhe para a salvação. Venha outro modelo de graça, graça justificadora, que nos declara justo diante de Deus. Mas essa justiça, irmãos, não vem porque o irmão prega bem, não vem porque o irmão é humilde, não vem porque o irmão canta bem. Não. Essa graça vem porque o Senhor nos deu de graça. Não é porque eu faço ou eu deixo de fazer. É porque Ele é santo. É porque Ele é amor. É porque Ele derramou sobre nossas vidas. Deus, Ele não se desvia de quem Ele é. Ele é santo. Ele não precisaria de nenhum de nós, irmãos, para estar aqui pregando a palavra. E tem provas na Bíblia, irmão Walter. Tem provas na Bíblia. Deus colocou uma jumenta para falar com um dos seus profetas. Por que Ele não colocaria qualquer outra coisa para falar com o que Ele quisesse? Ele não precisa de nós. Então é um amor imerecido. É um amor verdadeiro. Um amor justo. E o outro modelo de graça vai falar que é a graça santificadora, que nos ajuda a crescer em santidade. Então, irmãos, é só estando na graça que vamos crescendo cada vez mais em santidade. Mas não para que a gente se apareça, mas que Cristo apareça para os outros. Como o profeta, o maior entre os homens. Isso quem falou foi Jesus, não sou eu que estou dizendo. Dentre homens, João Batista foi o maior dos profetas. Mas sabe por que João Batista era o maior, irmão Laelto? Porque ele disse, eu não sou digno nem de amarrar os sapatos dele. E João Batista diz mais. Ele diz que ele cresça e que eu diminua. Eu convido a amada igreja para se levantar e vamos orar. Eu estou encerrando, irmãos. Glória a Deus. Senhor Deus Santo, Deus Pai, Deus Amor. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, por essa graça imerecida. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, por essa reunião, por essa festa aqui. Que o Senhor esteja honrando o Teu filho, o pastor Walter. Que o Senhor esteja derramando mais e mais da Tua graça sobre a vida dele. Que o Senhor venha derramar, Pai, a Tua graça sobre a vida de cada irmão aqui presente. Que eles venham
a se prostrar diante de Ti e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu aceito essa graça imerecida. Que o nosso Senhor Deus nos abençoe, nos leve em paz para casa. Que a sua graça derrame aos nossos corações, para que a gente nos ame cada vez mais, assim como Ele nos amou. Pai Santo, eu oro, Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.